Eliseu Rodrigues, Silas Malafaia, Lamartine Pozella e Ana Paula Valadão, que estiveram à frente do Descende, evento que mobilizou aproximadamente 250 mil pessoas em 12 horas de oração, pregação da palavra e louvor, realizadas simultaneamente em 5 estádios nas 5 regiões do Brasil, se manifestaram em resposta às críticas feitas ao encontro. Do Brasil, esse vídeo eu dirijo especialmente a meus irmãos evangélicos sobre um evento extraordinário que aconteceu ontem, sábado 31 de janeiro, o Descende, em 5 estádios com mais de 250 mil pessoas. Eu quero falar sobre os linguarudos que falaram mal do Descende, mas antes eu quero deixar 2 textos da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que nós vamos dar conta a Deus por todas as nossas palavras. Pelas nossas palavras, nós vamos ser julgados e pelas palavras podemos ser condenados. O que eu vi de gente falar asneira não é brincadeira, não. Gente que nem tirou a fralda no Evangelho. Famosos anônimos que tem que falar de um evento para ver se consegue seguidores. Sabe o que está acontecendo hoje? Quando alguma coisa viraliza nas redes sociais, aí vem alguns para poder chamar seguidores falando mal. Aí sabe o que eles fazem? Por exemplo, alguns para falar botaram minha imagem. Você não se garante, não? Você não se garante falar sozinho, não? Tem que botar a minha imagem ou a imagem de um pastor famoso ou de um cantor famoso para poder falar? Isso é a prova que você é um famoso anônimo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Redes sociais não constroem história de ninguém. Você está enganado. Você quer construir uma história? Você quer ser reconhecido? Vai levar tempo e vai ter que pagar um alto preço. Vocês estão enganados. Tem gente enganada atrás de seguidor, falando besteira. Um outro, falando uma asneira, um linguarudo, dizendo, esse evento aí depois é para promoção pessoal e depois divide o lucro. Rapaz, tu vai dar conta a Deus. Deixa eu falar uma coisa. O Descende, todo o dinheiro arrecadado com ingresso, mais patrocínios, não teve patrocínio de verba pública. Cobriu 55% aproximadamente. Faltam 45%. Nenhum pastor, nenhum cantor recebeu oferta nenhuma para ir lá. Como eu, paguei, a minha despesa, fui a Recife, fui a Belo Horizonte, paguei meu hotel, os outros também fizeram a mesma coisa, o linguarudo, que está falando bobagem, tu não entende nada de reino de Deus, nem de visão de reino de Deus. Aí outros disseram, Malafaia foi lá, falou de política. Quer dizer que falar a verdade é falar de política, é os esquerdopatas no meio gospel. Dizer que o cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental, é política, não é verdade. Dizer que direitos humanos, valorização da mulher, da criança e do idoso veio com o cristianismo? Isso é política? Não, é verdade. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Isso é política? Não, isso é verdade. Dizer que a reforma protestante mudou o mundo e abriu as portas para uma nova era e se produziu ciência como nunca, que a reforma protestante que trouxe a escola pública, a reforma protestante é que fez com que homens de classe baixa conquistassem riqueza e poder, isso é política, não é verdade? Alertar os nossos jovens para não serem enganados pelos esquerdopatas professores que nos odeiam a nossa fé, deturpam a verdade, comunistas, responsáveis pela maior matança de cristãos na história. Isso é política? Falar a verdade, instruir eles, preparar eles para dizer que cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra, é um estilo de vida para ser vivido em tudo que é lugar. Vocês estão de brincadeira. O bonito do Descende é que lá não tem nada programado. Pastores, cantores, tem o tempo, ninguém é anunciado, não tem glamour chamando ninguém, vai entrando um após o outro e só aparece um nome na tela. Então, cuidado. Eu vou deixar aqui um conselho para esses linguarudos. O conselho de Gamaliel para a elite religiosa judaica, que perseguiam a igreja dos apóstolos. Ele disse o seguinte: olha, se essa obra é de Deus, ela permanece. Se não é, ela acaba. Agora, cuidado, para você não estar combatendo contra Deus. Cuidado, linguarudo, de você estar falando de algo que você está combatendo contra Deus. Porque o Descende não tem objetivo de substituir a igreja, mas ao contrário, edificar o nosso povo, os nossos jovens, alertar, oração, adoração, palavra, clamor é o que teve lá. Você fica chocado com isso? Então eu não sei que cristão é você. Isso aí não é verdade? O povo de Deus não tem placa denominacional reunido, orando, clamando pela nação, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus e ainda tem linguarudo para criticar? Tá de brincadeira.
Se arrependa, peça perdão a Deus e pare de falar do que você não conhece, não sabe. Você está combatendo contra Deus. Parabéns, pastor Theo Hayashi, coordenador desse... Obrigado, Theo, pelo convite e a honra de participar do Descende. Ver a multidão de cristãos clamando pelo Brasil foi tremendo. O Descende foi um movimento de unidade do corpo de Cristo. Pastores, líderes, intercessores de diferentes denominações, com um só coração, clamando a Deus pelo Brasil. Mas mesmo assim, alguns preferiram criticar, julgar, zombar, sem nem saber o que estavam falando. Isso me entristeceu muito, profundamente. Por quê? Porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando alguém ataca um mover que exalta Jesus, que promove arrependimento, oração, unidade, santidade e amor pelas almas, não está apenas criticando pessoas, está resistindo ao próprio Espírito de Deus. Vivemos dias em que muitos trocam o discernimento por engajamento, trocam o temor por likes, trocam revelação por opinião. Então cuidado, nem tudo que gera aplausos na internet tem aprovação do céu. E nem tudo que vem do céu será aplaudido pelos homens, inclusive por alguns cristãos. Deus está levantando um povo que ama a sua presença mais do que plataformas, que honra o mover mais do que a própria imagem, que prefere chorar aos pés de Jesus a vender debates. Não toque no que Deus está usando para despertar uma nação. Não resista ao que nasceu no coração do Pai. Não entristeça o Espírito por causa de vaidade. Que Deus nos dê olhos para discernir, coração para honrar e joelhos dobrados para orar. Porque quando o Espírito Santo se move, não é tempo de atacar, é tempo de se render. Talvez você tenha ficado triste por não ser convidado, mas você pode vir a ser convidado uma outra vez. Então ore, celebre, interceda e se junte a esse movimento, porque Deus ama a unidade dos seus filhos. O Descende não se propõe a ser uma igreja. Então você não pode olhar para o evento com a expectativa de encontrar aquilo que a sua denominação, a sua linha de fé defende. Você precisa olhar para esse evento como uma tentativa de pessoas de reunir o maior número de jovens para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Teve presbiteriano, teve batista, teve pentecostal e teve até neopentecostal, que eu não concordo com a linha teológica neopentecostal. A pentecostal eu respeito porque eu acho possibilidades interpretativas. Sou um batista. Então, como eu olho para o Descende? Eu olho como alguém que não participou, que não preparou o evento, mas que tem a esperança de que jovens sejam tocados ali por uma mensagem de Deus e que saiam fazendo a diferença. Isso vai mudar o mundo? Não, mas eu acho que nem é a proposta. O culto lá na sua igreja também não vai mudar o mundo. A sua rede social também não vai mudar o mundo. Não é a proposta. A proposta é tentar tocar o máximo de pessoas possíveis. E glória a Deus, que os estádios estão sendo cheios para falar da palavra. É melhor do que encher o estádio para o carnaval, não é isso? Antes do carnaval, a igreja chegou e encheu o estádio pregando o evangelho. Tem erros? Não, eu não vi nada do Descende. Não sei se tem erros teológicos. Se tiver, lá no seu bairro também tem, lá na sua igreja também tem. Mas por isso, nós vamos parar de pregar o evangelho? Não, eu acho que as críticas são exageradas, talvez plausíveis em algumas coisas, mas em outras exageradas. Então é isso que eu penso sobre o Descende, que está todo mundo me perguntando aqui no direct. Deus abençoe. Ana Paula Valadão, respondendo um seguidor, escreveu: Profecias que nunca acontecem, vide 2010. Olá, meu irmão, graças ao bom Deus temos tantas palavras proféticas que já vimos cumpridas. Esperamos o tempo de Deus para tudo o mais que Ele falou e que talvez nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos verão. Deus abençoe. O pastor Eliseu Rodrigues escreveu: Nunca vi tanta oração em um evento de tão grande proporção. No Descende Brasil Goiânia, vi gente de todas as idades, quebrantadas enquanto os cantores convidados cantavam com graça e arte. Todas as mensagens se basearam nas Escrituras apontando para a missão de Cristo, que deve ser repetida na e pela Igreja, orações e ações em prol das dificuldades reais de nosso tempo. Igreja perseguida, órfãos e viúvas. Sim, muita oração, pois em certos momentos, diante de certas batalhas, é melhor falar com Deus do que com os homens.
Cuidado com pessoas que só criticam. Não sigam elas. Em um evento, pessoal, do tamanho do Descende, com 5 estádios, uma programação extensa, centenas de pessoas falando, é absolutamente natural que existe algo que você não concorde. Isso acontece em qualquer ambiente grande, diverso e que escolhe caminhar em unidade. Agora é importante vocês olharem a centralidade no evento. No Descende foram levantadas causas claras e bíblicas, a causa da adoção, projetos sociais, a causa missionária, o envio de pessoas para países não alcançados. Eu inclusive orei por isso, muitos deles inclusive em contexto de perseguição. Além disso, muitos jovens assumiram compromissos reais de viver o evangelho nas escolas, na universidade e evangelizar no seu dia a dia, glorificando a Deus através de um estilo de vida intencional e missionário. Mas, pessoal, é óbvio que nem todo mundo que vai a um evento desse tipo vai se envolver depois. Isso sempre foi assim. Jesus pregou para as multidões e nem todos os seguiram. O erro é tentar colocar a responsabilidade nas costas do evento. O papel do Descende é justamente apresentar a causa, despertar coração e alinhar uma geração para a causa missionária. E sejamos honestos, pessoal, se 5% das pessoas que estavam lá saírem comprometidas, isso já é algo gigantesco, isso muda histórias, vai mudar cidades, vai mudar uma nação. Então, por isso, cuidado. Há pessoas que estão pegando uma fala isolada, algo com que discordam. Sabe para quê? Para criticar o evento, para criticar tudo. E, curiosamente, essas pessoas que estão pegando essas falas isoladas, elas não falam das bandeiras que foram levantadas, elas não falam da adoção, elas não falam dos missionários, elas não falam do envio, elas não falam das escolas, das universidades, elas não falam dos países perseguidos. E quando alguém ignora tudo isso e escolhe focar apenas em um ponto pequeno para atacar, geralmente essa pessoa não está interessada na causa, ela está interessada somente em criticar. Não siga pessoas assim, não dê palco para quem só critica. Deixa eu te dizer algo, o Descende foi uma bênção. Eu estive lá, eu vi aquela geração, eu vi lágrimas, eu vi oração. Um dia eu também estava lá e eu assumi um compromisso. Alguns amigos não assumiram e não levaram adiante, mas eu levei. E hoje vejo o que Deus fez através da minha vida, Fabíola. E eu creio de verdade que muitos daqueles jovens que estavam lá e assumiram um compromisso, eles vão dar fruto no tempo certo. Deus está levantando uma geração e isso é maior do que qualquer crítica.